Marido flagra a esposa flertando na boate e enfrenta a humilhação que destruiu o casamento. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você já parou para pensar até onde vai o limite do respeito dentro de um relacionamento? Será que um simples flerte pode ser considerado traição? Ou só quando há algo mais? E o que acontece quando quem jura te amar é o mesmo que te humilha diante de todos? A história de hoje em Traições Secretas é sobre Daniel e Elisa, um casal que parecia ter tudo: amor, estabilidade e uma vida confortável. Mas em uma única noite, o que era para ser uma comemoração se transformou no maior pesadelo da vida de um homem. Uma noite de festa, bebida e olhares proibidos, onde o amor acabou e o orgulho tomou o lugar. Prepare-se, porque essa não é apenas uma história sobre infidelidade. É sobre respeito, limites e o preço que se paga quando a confiança é destruída diante de todos. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como esta. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nosso vídeo para outras pessoas, ajudando a nossa família a crescer. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail, que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Então vamos à história. Meu nome é Daniel. Tenho 36 anos e trabalho como gerente comercial em uma empresa de tecnologia aqui em Curitiba. Depois de anos de esforço, dedicação e muitas noites mal dormidas, finalmente recebi a notícia que esperava há tanto tempo. Fui promovido. Era um dos momentos mais importantes da minha carreira, e tudo o que eu queria era comemorar com a mulher que sempre esteve ao meu lado. A Elisa, minha esposa, tem 32 anos. Uma mulher linda, elegante, com um jeito envolvente que chamava a atenção por onde passava. Casamos há 7 anos, e durante boa parte desse tempo, eu acreditava que éramos o casal perfeito. Morávamos em um apartamento espaçoso no bairro Batel, uma das melhores regiões da cidade. Tínhamos uma vida confortável, viagens frequentes e uma rotina que, até então, parecia estável e feliz. Quando contei sobre a promoção, Elisa reagiu com entusiasmo. Disse que precisávamos sair, comemorar, esquecer por uma noite o peso da rotina. E foi ela quem sugeriu a boate. No início, confesso que hesitei. Não éramos muito de sair para esse tipo de lugar, mas o brilho nos olhos dela me convenceu. Naquela noite, eu só queria celebrar uma conquista, brindar o futuro e agradecer à mulher que, acreditava eu, havia estado ao meu lado em cada passo da caminhada. Mal sabia eu que aquela comemoração seria o início do fim. Chegando na boate, a música alta fazia o salão inteiro vibrar. As luzes coloridas, o cheiro de bebida no ar, os casais se movimentando na pista. Era mágico. E eu, no meio de tudo aquilo, só conseguia olhar para ela, admirando a forma como dançava. Eu havia me afastado da pista de dança para buscar uma bebida no bar, quando percebi algo que mudaria tudo que eu acreditava ter com Elisa. Ao chegar no bar e olhei para trás, eu vi Elisa trocando olhares com outro homem. A princípio, quando vi, pensei ser algum conhecido, algum colega de trabalho, mas eu estava enganado. Os olhares eram diferentes, eram flertes. Não era nada discreto. Eram olhares diretos, cheios de desejos. Ela mexia no cabelo, sorria, mordia os lábios. Minha esposa estava flertando com outro homem na minha frente. Fazia isso de forma descarada, sem a mínima preocupação de ser flagrada. Na hora, meu coração apertou e não conseguia acreditar que aquilo realmente estivesse acontecendo comigo. Era tão absurdo que comecei a me questionar se o que eu estava vendo era real ou alguma ilusão provocada pela bebida. Mas não era. Era tudo real. Elisa realmente estava flertando com outro homem, enquanto eu estava a poucos metros de distância. Meu coração apertou. Respirei fundo, tentando conter a raiva. Eu tentava não perder o controle, porém não poderia deixar isso barato. Então saí do bar, me aproximei dela e perguntei: "O que é que está acontecendo aqui, Elisa?"
Você está flertando com esse cara na minha frente? Mas ela nem disfarçou. E se estiver, qual o problema? A resposta dela me deixou perplexo. Nenhum homem esperaria tal resposta da companheira. Eu estava diante de uma situação completamente nova e sabia que teria que responder àquela afronta à altura. Mas antes que eu falasse alguma coisa, ela completou. Isso é normal, meu querido. Você está se sentindo inseguro com isso? Homens olham para mim o tempo todo. Como assim, Elisa? Que história é essa? Perguntei indignado. É verdade, Daniel, eu sou sua esposa, mas recebo cantadas o tempo todo. Mas você correspondeu ao flerte, Elisa, e isso é uma falta de respeito. Querido, não posso mudar isso. E se você não consegue lidar com seu orgulho ferido, então é você que não merece estar comigo. Fiquei atônito ao ouvir o que ela havia dito. Como assim, Elisa? Eu sou seu marido. E eu sou sua esposa, mas você não é meu dono. Você não manda em mim. Se eu quiser ficar com alguém aqui, eu vou ficar. Se não gostar, pode ir embora. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Cada palavra dela era um prego no caixão do nosso casamento, que naquele momento estava morto. Então olhei nos olhos dela e, sem precisar levantar a voz, disse: então é isso. É assim que os nossos caminhos se separam. Não seja tão sensível e dramático, meu amor. Fica feio pra você. Essa reação é patética e infantil da sua parte. Naquele momento, a minha raiva era tanta que preferi dar um fim a tudo. Peguei meu casaco, paguei a conta e disse: minha noite acabou e eu vou embora. Você vai comigo ou fica? Perguntei apenas por perguntar, porque no fundo eu já sabia qual seria a sua resposta. E ela, cruzando os braços, respondeu sem hesitar: Eu vou ficar, Daniel. Se você não é homem suficiente para ficar ao meu lado, então é melhor ir embora. Hoje eu saí de casa para me divertir. E vou me divertir, você estando comigo ou não. Amanhã talvez a gente converse, porque hoje eu tenho uma noite inteira de diversão pela frente. E felizmente, sem você aqui para estragar tudo com seu ciúme insuportável. O silêncio depois disso foi pesado, quase sufocante. Então peguei minhas coisas e saí. Saí sem olhar para trás. Tenho certeza que ela achava que eu estava blefando, mas eu não estava. Elisa se lembraria dessa noite por muito tempo. Não sei o que ela fez naquela noite depois que eu saí, e para falar a verdade, já não me importava mais. Ela poderia ficar com os homens que flertavam com ela, mas eu não estaria mais à sua disposição. Nunca mais. Em breve, Elisa descobriria quais seriam as consequências de faltar com respeito a um homem. Muitos me perguntaram, e sei que ainda vão perguntar, por que eu não fiz nada? Por que eu não briguei, não discuti? Por que eu não fui tirar satisfações com o homem que estava flertando com a minha esposa? A resposta é simples, muito simples. Era ela quem estava flertando, e ele era apenas mais um. Eu iria tirar satisfações com quantos? Não valia a pena, meu amigo. Eu agora sabia com quem tinha estado casado. Demorei para enxergar a verdade. Mas agora nada mais importava. Peguei meu carro e durante o caminho de volta para casa, 1000 pensamentos atravessaram minha mente. Todos aqueles anos de casamento jogados fora. O quanto me esforcei para dar a ela uma vida de luxos. Quantas vezes abri mão do que era importante para mim, só para satisfazer as vontades dela. Quando cheguei em casa, já era madrugada. Peguei uma mala, abri o guarda-roupa, juntei minhas roupas, documentos e alguns pertences pessoais. E fui embora. Não deixei bilhete. Não deixei aviso. Deixei apenas o vazio. Um vazio que ela só perceberia tarde demais. Agora a Elisa poderia viver livremente, mas sem mim e sem os meus recursos para sustentar seus luxos. No dia seguinte, entrei em contato com um amigo advogado, que me indicou uma colega especialista em casos de família. Conversamos por telefone e marcamos uma visita para aquela mesma tarde. Foi por volta das 10 da manhã que meu celular começou a tocar. Era ela. Não atendi. Me recusei a atender suas chamadas. Para mim não havia mais nada a ser dito. Depois das ligações vieram as mensagens. Primeiro, era ela querendo saber onde eu estava e por que não atendia às suas ligações. Depois, foram os áudios, onde ela pedia desculpas por tudo que havia acontecido na noite anterior, jurando que nada havia acontecido. Mais tarde, os áudios mudaram. Agora ela me acusava de estar exagerando, dizendo que precisávamos conversar como dois adultos. E, por fim,
Vieram os pedidos de desculpas onde ela confessava que tinha passado dos limites, mas que a noite com aquele homem não tinha significado nada, que ainda poderíamos salvar o casamento. Ali estava a confirmação, ela mesma confessando a traição. Se alguém ainda tinha dúvidas, agora ela mesma havia admitido que tinha passado a noite com aquele homem. E naquele momento tudo fez sentido. Ela só me ligou às 10 da manhã, porque era a hora em que finalmente voltou para casa, depois da sua noite de diversão. Essa notícia só me deu mais força para fazer o que eu já tinha decidido fazer. Depois daquela noite na boate, não falei mais com ela. Elisa, desesperada, foi me procurar na casa dos meus pais, no meu trabalho, que até me esperou no estacionamento da empresa. Mas não lhe dei o gosto de ouvir a minha voz e simplesmente a ignorei. Entendi que a melhor forma de tratar com ela era lhe dar o mesmo remédio, o desprezo e a indiferença, deixando-a com seus próprios fantasmas. 3 meses se passaram, e eu ainda ouvia falar por amigos como ela estava, e como se dizia arrependida de tudo que tinha feito. Ela tinha confessado que nunca pensou que eu fosse deixá-la, e eu que acreditava que eu ficaria chateado, mas que a perdoaria com o passar dos dias. Nesse período descobri várias outras traições de Elisa. O que aconteceu na boate era reflexo do que ela fazia pelas minhas costas. Fui feito de corno por muito tempo, mas isso acabou, felizmente acabou. Quando os papéis do divórcio foram entregues, Elisa se desesperou. Ela ainda acreditava em uma reconciliação. Nas audiências com o advogado, tentou reverter as coisas. Pediu perdão. Pediu uma segunda chance, mas não havia mais nada a salvar. O divórcio foi finalizado e cada um seguiu o seu próprio caminho. E agora, sozinha, ela colhia o preço da própria arrogância, sem minha presença e sem o meu dinheiro que lhe dava conforto. A parte que lhe coube no divórcio não era muito. Se ela não mudasse o estilo de vida, o dinheiro não duraria nem 1 ano. Sua vida de dondoca tinha acabado. Ela teria que trabalhar, algo que ela nunca tinha feito na vida. Passado 1 ano do nosso divórcio, reencontrei Elisa. Nem de longe se parecia com a mulher com quem estive casado por 7 anos. Já não era a pessoa bem vestida e deslumbrante que costumava ser. Elisa estava grávida. Foi ela quem veio até mim. E confesso que fiquei surpreso com a coragem que teve de vir falar comigo. Mas como já não tínhamos mais nada em comum, deixei que falasse. Ela me pediu desculpas por tudo o que me fez passar. Disse que nunca pensou que o nosso casamento pudesse chegar ao fim. Afirmou que naquela noite não tinha intenção de me humilhar, mas que não resistiu aos olhares daquele homem. E quando a confrontei, perdeu o controle e disse o que jamais deveria ter dito. Elisa acreditava que eu voltaria para buscá-la na boate, e quando percebeu que eu não voltaria, sentiu raiva e decidiu se vingar de mim passando a noite com ele, que nunca imaginou que eu teria coragem de abandoná-la como fiz. Foi então que eu abri o jogo e disse que já sabia de todas as traições, de tudo que ela tinha feito antes daquela noite. Ela chorou e me pediu desculpas mais uma vez. Confessou que nunca pensou que eu fosse descobrir. Disse que eram casos sem importância, puramente sexuais, e que muitos deles eram encontros de uma única noite, geralmente quando eu trabalhava até tarde no escritório. Perguntei sobre a gravidez. Ela respondeu que o filho era de um homem com quem se envolveu depois do divórcio, mas que já não estavam mais juntos, e agora teria que criar a criança sozinha. Ali estava a confirmação de que eu havia tomado a decisão certa. Sem mais nada a dizer, levantei-me, me despedi e deixei Elisa sozinha no restaurante. Uma única noite. Apenas uma noite bastou para destruir o que eu levei 7 anos para construir. E em uma noite, ela conseguiu destruir a própria vida. Conclusão. No fim, Daniel compreendeu que algumas feridas não se curam com o tempo, apenas cicatrizam. Elisa havia destruído não só o casamento, mas também a confiança e o respeito que sustentavam aquela relação. Ele não sentia mais ódio, nem arrependimento. Apenas a serenidade de quem tomou a decisão certa ao partir. Entendeu que perdoar não é voltar atrás, é se libertar do que já não faz bem. Ela seguiu seu caminho, e ele o dele em paz. Aprendeu que o amor verdadeiro não se mede por palavras, mas por atitudes. E que quando alguém escolhe trair, escolhe também perder quem o amava de verdade. Daniel, enfim, encontrou algo que Elisa nunca soube lhe dar: a tranquilidade de viver em paz consigo mesmo. Se você está acompanhando nossas histórias,
E quer ver mais conteúdos emocionantes e impactantes como este? Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal Traições Secretas, para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares, e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nossos vídeos para outras pessoas. E até a próxima história. Obrigado!